Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é inteligência artificial e quarta revolução industrial. Quando pensamos em inteligência artificial e na quarta revolução industrial, duas grandes ideias vêm à nossa cabeça. A primeira é positiva, porque estamos tratando de dois motores que movem a inovação e o avanço do desenvolvimento na atualidade. A segunda é negativa, pelas consequências que provocará na vida das pessoas, do ponto de vista econômico, social, político e individual. Neste programa vamos procurar entender melhor as dimensões da automoção, da robotização, sobre o desenvolvimento dos nossos países e sobre a vida de todos nós, já que o processo e suas consequências são inevitáveis. E o nosso convidado é o professor Virgílio de Almeida, da UFMG e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Bem-vindo, Virgílio, é um grande prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão interessante. A quarta revolução industrial já é uma realidade ou uma possibilidade futura? Pois é, Domingos. Primeiro, obrigado pelo convite para vir ao seu programa Interconexão, que eu já assisti há tempos. E por trazer essa questão da inteligência artificial, da quarta revolução industrial e de um termo que eu vou usar várias vezes aqui, chama-se digitização. Sim. Que é tornar a sociedade cada vez mais digital. A sua pergunta é bem apropriada, ou seja, nós estamos falando do futuro ou estamos falando do que acontece no dia a dia? Nós estamos falando do que acontece no dia a dia numa escala muito maior do que nós pensamos. Eu vou dar alguns exemplos. Sim. Tá? O Facebook é muito popular no Brasil, é chamado de Face. Mais de 100 milhões de brasileiros usam o Facebook. Quando se usa o Facebook, ao se abrir o Facebook, aparecem os posts, que é os comentários, as notícias que os seus amigos, os seus seguidores colocam. Sim. No entanto, os posts que aparecem para você não são todos aqueles que os seus amigos e conhecidos colocam. Sim. São selecionados alguns. Como é que você faz essa triagem? Esse processo de selecionar o que você vai ver, o que eu vejo ou o que o câmera vê, é um processo que envolve uma sofisticação de inteligência artificial muito grande. Ele é um processo que tem um objetivo, Sim. que é manter a atenção de cada um. Manter cada um mais tempo conectado, ligado àquela plataforma. Sim. Esse é um exemplo. Um outro exemplo interessante, há 2-3 meses atrás, eu estava numa reunião na Estônia, Sim. que é um pequeno país, hoje da Comunidade Europeia, 1.500.000... Pertencia à União Soviética. Pertencia à União Soviética, 1.600.000 habitantes. Um país extremamente avançado em tecnologias digitais. Talvez hoje o governo digital mais avançado na Europa é o da Estônia. E uma língua diferente, eu cheguei lá por volta de 6 horas da tarde. Às 8 horas da noite, eu falei, preciso jantar, comer algo. Eu sou vegetariano. Uau. Então, peguei o celular e tirei o Google, chamei o Google e ia perguntar quais são os restaurantes nessa região. Para minha surpresa, a tela do Google... Já apareceu uma lista lá. Veio assim, em branco, diz o seguinte: respostas antes de você perguntar. Putz. Ou seja, eu não precisei de perguntar o que eu queria. Eram 8 horas da noite, numa cidade e num país diferente, e o Google se antecipou à minha pergunta e me deu as respostas. Que maravilha. Então, esse processo que personaliza para cada um dos 4 bilhões de pessoas da internet é um processo que faz uso
extremamente avançado das tecnologias de inteligência artificial. São essas novas tecnologias que nos afirmam que nós estamos efetivamente na quarta revolução industrial e não estamos prolongando a terceira. Pois é. Quais as evidências disso? São essas tecnologias. Talvez para a gente tornar mais claro o que é a quarta revolução industrial, é interessante falar quais são os elementos desse processo. Perfeito. Então são a internet, sim, que é algo que não existia na terceira revolução industrial. Perfeito. A grande quantidade de dados que se gera a cada instante e que são trabalhados. Que chama o Big Data? O Big Data, tá? Que nos dão a capacidade de prever o que vai acontecer em várias situações, nós vamos conversar sobre elas. Então são a internet, o Big Data, algo que já tem ficado famoso no Brasil também, uma palavra chamada algoritmos. Algoritmos. Que significa a forma como que o computador resolve um determinado problema. Isso também mudou nos últimos 10 anos. Até então, os algoritmos eram uma sequência, como se fosse uma receita de bolo. Para fazer um bolo você precisa de ovos, manteiga, farinha, faz isso primeiro aqui. Os algoritmos eram assim. Sim. Agora, nesse contexto da inteligência artificial, os algoritmos acabam por decidir eles próprios o que eles vão fazer. Eles aprendem com os dados, com as experiências passadas e evoluem para as novas experiências. E quem comanda os algoritmos? São eles próprios. Eles próprios? Pois é, os algoritmos são autônomos, eles podem ser autônomos. Um exemplo real disso. Perdemos o bonde da história, estamos sendo comandados pelos algoritmos, professor. Pois é, esse é um receio que tem ressonância no mundo inteiro. Ou seja, a preservação da natureza humana frente a esse avanço tecnológico que ultrapassa aquilo que a gente pensava há anos atrás. Asimov teve um livro famoso, né? Isaac Asimov, que chamava-se Eu, Robô. Sim. Onde ele propôs algumas leis para os robôs. Nós estamos vendo que isso, que era o passado e que no passado era ficção científica, é uma realidade agora. Os carros autônomos. Sim. O que são carros autônomos? São carros capazes de identificar para onde vão e dirigirem sozinho para onde vão. Os drones. Tá? Então, eles são autônomos porque não precisa de ninguém num controle remoto dizendo o que fazer. Claro. Eles escolhem o caminho, decidem a rota, desviam disso, vão naquele sentido. Mas esses carros têm questões que às vezes são questões éticas. Claro, claro. Na iminência de uma situação, de um possível desastre, o que o algoritmo que comanda o carro deve fazer? Pois é. Preservar a vida de quem está dentro do carro? Avançar em direção a colocar em risco quem está fora do carro? Então são dilemas éticos que são dilemas colocados para esses robôs, que na verdade, quando pensávamos em robôs, pensávamos naqueles seres de metal, com aquela voz metálica, que eram às vezes amedrontadores, né? Mas não é nada disso mais. Um equipamento familiar ou no máximo de que trabalhasse na indústria ou alguns processos. Mas nós retomamos isso no segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema inteligência artificial e quarta revolução industrial. No primeiro bloco, nós situamos a inteligência artificial e também a quarta revolução industrial
mencionando exatamente as mudanças, transformações tecnológicas e como é que elas impactam na vida propriamente das pessoas. E o avanço é tal que nós quase somos comandados pelos algoritmos, não é isso, professor? Nesse segundo bloco, nós vamos trazer esse impacto da quarta revolução industrial sobre a economia, depois sobre a vida das pessoas. Vamos começar pela economia, professor. Pois é, essa é uma grande questão que o Brasil tem que começar a pensar e se preparar melhor. Vamos aos exemplos. Sim. Tá? Todo mundo no Brasil usa o WhatsApp. Perfeito. 100 milhões de pessoas brasileiros usam o WhatsApp. O WhatsApp tem por volta de 1 bilhão e 300 milhões de usuários. Ele é operado por 50 engenheiros apenas. Só isso. Pois é, então o que isso nos diz? Compare esse número, 50 engenheiros, operando um serviço que atende globalmente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Comparado com o que eram as companhias telefônicas nos anos 70, Sim. 80 e 60, que empregavam milhares de pessoas. Então, isso mostra... O telemarketing. Pois é, isso mostra o impacto dessas tecnologias no emprego. Sim. Tá? Essa talvez seja a maior preocupação que se tem. O presidente Obama, antes de sair, em 2016, fez um relatório onde ele dizia o seguinte: mais importante do que a competição externa industrial com a China, em princípio, a indústria americana tem que cuidar do emprego que é ameaçado pela automação e pela inteligência artificial. E o que se faz lá para exatamente trabalhar essa transição, porque ela efetivamente já é real. Essa é uma questão real que aos poucos vai acontecendo. Alguns países, os países desenvolvidos, têm uma preocupação concreta, não vou explicar qual é, mas nós precisamos ter, no Brasil, um país em desenvolvimento, o que deve ser feito. Pois bem, há várias estimativas numéricas sobre o impacto da inteligência artificial e da automação sobre o emprego. Elas variam, são estimativas, algumas podem acontecer, outras não. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns pesquisadores estimam que em 30 anos, 45% dos atuais postos de trabalho não serão mais necessários. Sobretudo as atividades manuais. Mais do que as atividades repetitivas. manuais, mais do que as atividades repetitivas, porque com a capacidade crescente da inteligência artificial, ela tem condições de substituir várias atividades que envolvem processos cognitivos também. Tá? No mercado financeiro, na área jurídica, legal. Diagnósticos médicos. Um estudo do Departamento de Comércio do governo americano, há 10 anos atrás, colocava o seguinte: quais são os postos de trabalho que têm maior chance de serem substituídos pela automação e quais são aqueles que são mais difíceis de serem substituídos. Os mais fáceis de serem substituídos eram quem trabalha nas carreiras, nas atividades burocráticas, de atendimento, né? Nos escritórios. As mais difíceis, há 10 anos atrás, eram... Trabalho que envolve inteligência e criatividade, não? Eram o motorista de caminhão. Eles achavam há 10 anos atrás que seria impossível substituir um motorista de caminhão, dado a dificuldade de um caminhão circular no trânsito de uma cidade. Sim. Pois bem, atualmente há frotas de caminhão nos Estados Unidos sem motorista. Já operando? Já em caráter experimental, mas esperando a legislação para funcionar. Então, essa mostra a velocidade com que os empregos podem ser eliminados. Sim. Tá? Dos empregos que têm menos chance de serem substituídos nesse futuro que nós estamos falando, 20 a 30 anos, são aqueles empregos que requerem uma criatividade e um conhecimento, às vezes, muito grande. O caso de um médico, o caso de um artista, o caso de um
de um literato escrevendo um livro, embora até esse também já tenha sido considerado. Sim, mas um ano passado eu soube que criaram uma universidade nos Estados Unidos sem professor. Eu achei que a nossa profissão era eterna, professor. Pois é. É melhor não nos prepararmos, né, para o futuro, Sim, né? para o futuro. Então, existe uma série de estudos que mostram isso. Essa questão tem sido analisada principalmente no mundo desenvolvido. Aí a nossa questão é, como que isso afeta um país como o nosso, o Brasil? O Brasil. Muitas das indústrias internacionais que aqui se situam, ou das indústrias brasileiras que são competitivas internacionalmente, baseiam-se no fato de que a mão de obra no Brasil é mais barata do que nos países de desenvolvimento. Até Isso, a própria China. Até do que nos países desenvolvidos. Isso vai acabar. Sim. Por causa do processo de automação. Existem vários casos aí, mas talvez o mais interessante deles é aquela loja global chamada Amazon. Sim. Tá? A Amazon, ela tinha, em 2010, trabalhando nos centros de logística, nos almoxarifados, por volta de 600 robôs. Ela tem hoje 46 mil robôs trabalhando, que distribuem os produtos, encaixotam os produtos, colocam os produtos para onde vão, ajudam, colocam os produtos no caminhão, tudo isso robotizado. Nossa. Então, com e isso, a redução do emprego numa empresa dessa? Então a pergunta é, os países, quer dizer, a questão é, os países em desenvolvimento como o Brasil precisam se preparar para minimizar o efeito negativo dessa automação e dessa inteligência artificial, dessa evolução. O que fazer? O que fazer? Essa que é a grande pergunta. Essa que é a pergunta. E a pergunta que eu te faria, digamos, o que nos Estados Unidos, o senhor trabalhando na Universidade de Harvard, pois é. A quarta revolução, a inteligência artificial, é ensinada ou é colocada diariamente na mesa dos estudantes para que eles visualizem alternativas a esse desemprego generalizado, ou essa mudança na estrutura econômica e na estrutura do emprego? Pois é, eu acho que a pergunta sua é muito interessante porque ela vai além da Universidade de Harvard. A sociedade americana vem se preparando para isso como um todo. As crianças aprendem a programar esses dispositivos eletrônicos, aprendem a ideia desse pensamento algoritmo desde pequeno. Quando se chega, por exemplo, no ensino médio, eles já sabem trabalhar com isso. Sim. Então, eles têm uma preparação mais avançada. O segundo ponto importante é que os Estados Unidos têm, há alguns anos, investido numa educação baseada numa pequena palavra que chama STEM, S-E-T-E, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Sim. Ou seja, o ensino americano está dando uma ênfase muito grande a esses 4 grandes disciplinas, de modo a preparar o americano para o futuro. Então, esse é um ponto. O segundo ponto. Um terceiro ponto é como retrenar os atuais trabalhadores que correm o risco de perder o emprego devido à automação. Esse é outro plano que o governo americano está trabalhando. Então, veja, tem uma série de planos. O primeiro é capacitar a população. Claro. O segundo é treinar aqueles que vão ser deslocados. Um terceiro ponto seria como proteger os trabalhadores nessa transição entre a atual indústria para a indústria da quarta revolução industrial, que é totalmente automatizada. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trazer o enfoque dessa análise para o Brasil. Em que medida nós estamos nos preparando, adotando, digamos, as medidas necessárias e adequadas para enfrentar a quarta revolução industrial. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema instigante: inteligência artificial e quarta revolução industrial. Já deixamos no ar
um pouco como, em que medida o Brasil está se preparando exatamente, como nós fizemos a referência no segundo bloco, o que os Estados Unidos já estão planejando para adaptar a população, tanto juvenil e infantil, para a quarta revolução, quanto para, digamos, os atuais trabalhadores, para que não percam o emprego e possa ressituar-se na economia e na produção. O que nós estamos fazendo aqui, professor? Pois é, eu posso responder o que nós deveríamos fazer. Pois é, vamos por aí, né? O primeiro ponto é que o Brasil, talvez em decorrência desses anos de crise política, olha apenas o amanhã. Então, há uma visão de muito curto prazo. E essa revolução tecnológica, essa revolução digital que hoje permeia todos os setores da sociedade, ocorre em todos os países, ela não espera crises acontecerem ou terminarem para evoluir. Nem ficar no cabo de guerra que a sociedade brasileira está agora. Exatamente. Então o Brasil precisa começar a olhar um pouco mais para frente. Quando digo Brasil, digo a sociedade e o governo. Sim. Ou seja, o que nós precisamos fazer como país para, primeiro, minimizar os efeitos negativos desse processo acelerado de automação, visando não aumentar a desigualdade que já é tão forte no país. Esse é o primeiro ponto. Segundo, habilitar as empresas brasileiras a usarem essas novas tecnologias de modo a se tornarem mais competitivas globalmente. Sim. Terceiro, tornar o próprio governo, seja ele o governo federal, os governos estaduais, mais eficientes, mais transparentes, usando essas tecnologias digitais, que permitem que as informações sejam alcançadas, que as análises sejam feitas rapidamente. Então, há uma série de providências que o Brasil poderia tomar e precisa tomar para não perder esse bonde dessa revolução tecnológica. No segundo bloco, você aliás, no primeiro bloco, você me perguntou se isso já era uma realidade ou se era o futuro. Tem um ponto interessante que nos interessa de perto aqui no Brasil, que é o da justiça. Sim, em que sentido? Nos Estados Unidos, já há alguns anos, 3 ou 4 anos, há um processo de usar algoritmos para auxiliar os juízes a definirem as penas e conceder os processos de liberdade condicional ou não. Então, isso acelera o processo judicial, por um lado, torna mais eficiente o processo judicial, principalmente o processo criminal. Por outro lado, ele gera problemas que você também mencionou, que é o efeito social. Sim. Estudos têm mostrado que, eventualmente, esses algoritmos agem de maneira discriminatória. Sim. Por exemplo, penalizando mais os negros... As minorias. As minorias. Tá? Por quê? Porque eles se baseiam nos dados do passado. Então, isso é para mostrar que, ao mesmo tempo que essas tecnologias têm um lado positivo de eficiência, de modernização, de economia, elas podem ter um lado negativo social, de manutenção das discriminações, de manutenção das desigualdades, do aumento do preconceito. Então, essas são questões, são novas questões que precisaríamos estar debatendo aqui no Brasil. Em que medida isso poderia ser usado, por exemplo, na Lava Jato, exatamente para ver o movimento do dinheiro, né? Provavelmente, eu não conheço quais são os processos, mas provavelmente os juízes e procuradores envolvidos devem estar usando programas de Big Data que fazem essa integração e consolidação de dados que vêm de várias fontes. Mas eu não tenho detalhes sobre